Olá pessoal, eu sou o Luciano Fagundes e esse é o Tô Feliz Tecnologia. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a criação de adaptadores utilizando a impressão 3D. Na semana passada, quem assistiu o vídeo sobre fotografia, me viu utilizando esse carinha aqui. Esse carinha aqui ele é o Godox AKR21. Ele é um mini projetor, é só esse pedacinho aqui, que ele vai anexado a um flash V1 e é um flash tradicional para você poder fazer fotografia. É o que a gente chama de speedlight, né, que a gente usa conectado ele direto na câmera, ou então com radiotransmissor, que permite que você tire fotos com bastante mobilidade. Eu estou planejando fazer um review detalhado desse carinha aqui essa semana, então quem tiver mais interesse pode dar uma olhadinha depois lá no Tô Feliz Fotografia. Mas se vocês se lembrarem, a gente tinha um probleminha, né, para resolver essa semana, que é o seguinte: esse projetorzinho aqui, ele funciona acoplado no flash, né, que na realidade não é um problema, é o jeito que ele foi projetado para funcionar. Mas o que eu queria fazer essa semana é justamente fazer um adaptador que a gente vai imprimir na impressora 3D para colocar esse mesmo projetor conectado nesse carinha aqui, que é um Colbor CL60R, tá? Qual a diferença desses dois? Esse daqui é um flash, né? Então imagino que vocês já devem saber o que é um flash, ou seja, a hora que você dispara, ele solta aquela luz para poder fazer a fotografia. E esse carinha aqui, ele é uma tocha que a gente chama, que é um LED RGB. Para que serve esse daqui? Esse daqui ele é uma luz contínua. Normalmente ele é usado para fazer justamente a iluminação de vídeos, né? Igual eu tenho aqui, por exemplo, essa sombrinha aqui que está me iluminando para fazer a iluminação desse vídeo. Esse daqui seria apenas bem mais potente, né? Um pouco mais profissional do que essas luzes que eu uso. E qual seria a vantagem de conectar aquele projetor aqui? Aí eu posso abrir um monte de outras possibilidades aqui para fazer fotografia criativa, né? Luz criativa, a partir do momento que eu posso usar o flash de luz contínua, mais as barras, né, igual eu tenho lá no cenário. Então daria para fazer uma iluminação muito mais aprimorada do que usando simplesmente o flash. Então eu vou aproveitar essa necessidade que eu tenho para mostrar para vocês como que a gente resolve isso usando a impressora 3D. Esse projeto ele vai ter 3 partes, tá? Então a primeira parte vai ser a gente criar o adaptador propriamente dito usando o software de edição 3D. A segunda parte, a gente precisa imprimir, né? E a terceira parte a gente precisa testar. Então, antes de começar, deixa eu falar um pouquinho com vocês. O projeto ele vai ser bem simples, principalmente porque não vou precisar fazer tudo a partir do zero. Existem diversos websites hoje de onde eu consigo baixar objetos 3D prontos. Eles já vêm prontinho para você imprimir. Óbvio que eu não consegui encontrar nenhum que fizesse exatamente o que eu preciso, mas eu posso pelo menos pegar algumas coisas que já existem e não partir do zero, né, para facilitar um pouco a minha vida. A primeira coisa que a gente tem que pensar é como que a gente vai encaixar o objeto na nossa tocha LED. Para isso, a parte boa é que existe um encaixe muito popular, que é praticamente um padrão universal, que é usado para iluminação de estúdios, que é chamado de Bowens. A tocha que eu tenho aqui é uma Colbor 60R. No entanto, isso daí vale provavelmente para boa parte dos equipamentos fotográficos. Tá? Ele tem aqui um adaptadorzinho próprio que permite encaixar qualquer tipo de modificador de luz desse tipo Bowens. Por quê? Porque aí o nosso adaptador vai funcionar para qualquer outro tipo de tocha, independente da marca. Qualquer aparelho que tiver esse tipo de encaixe vai poder usar esse adaptador. Então, para a gente fazer isso, a parte boa é, como isso daqui já é meio que um padrão, então a gente já tem objetos 3D prontos que fazem esse encaixe. Então esse vai ser um problema que a gente não vai ter. A ideia qual vai ser? Vai ser partir dali para daí bolar um adaptador para conectar esse carinha aqui. Agora, uma coisa que pode atrapalhar bem o nosso projeto é o seguinte: essas coisas aqui esquentam. Tá? E a impressão 3D ela utiliza principalmente plástico derretido para criar as peças. Então, se a tocha esquentar demais, vai acabar derretendo o adaptador e causando algum tipo de estrago. Assim, eu já vou começar com um teste. Eu vou ligar essa tocha aqui e vou deixar ela ligada aí pelo menos mais uns 30, 40 minutos, né, enquanto a gente vai fazendo as outras coisas, para a gente tentar descobrir qual vai ser a temperatura máxima que ela vai chegar. Porque dependendo dessa temperatura, é o que a gente vai precisar avaliar para ver que tipo de material que a gente vai usar para criar o adaptador. Se a temperatura for de até mais ou menos uns 30 graus, a gente consegue fazer com um material mais comum, que é o PLA que a gente chama. Se ela for até uns 60 graus, a gente pode usar a minha esperança é a gente conseguir usar o PETG. Agora, se ela subir a temperatura acima disso, vai acabar inviabilizando o projeto. Tá? Não que não existam materiais. O material que eu tenho aqui em casa é o PETG, que consegue chegar aí nesses 50, 60 graus. Mais do que isso, ele vai começar a derreter e deformar.
Existem outros materiais. Se a gente chegar numa temperatura acima ali dos 60, 70 graus, a gente até teria outros materiais para trabalhar. Poderia tentar usar o ABS. Eu nunca imprimi ABS justamente porque eu sei que tem os problemas de gás tóxico nele quando está imprimindo, então fiquei meio longe dele. E a gente poderia tentar usar até mesmo metal, né? Porque é possível, existem filamentos de metais para a gente poder usar. O problema aí é que talvez daí deixasse o adaptador muito caro. Então, independente dessa questão de temperatura, a gente vai fazer o adaptador de todo jeito. Eu vou projetar aqui e a gente vai imprimir. Eu só não sei se eu vou conseguir usar esse adaptador daqui para frente, né? Isso vai depender do teste de temperatura que a gente vai fazer. Se a gente conseguir que essa tocha aqui fique até no máximo ali entre 50 e 60 graus, eu acho que vai dar legal e eu vou conseguir usar esse adaptador para sempre. Agora, se ela passar disso, aí provavelmente o que vai ter que acontecer, eu vou ter que deixar esse projeto aqui, a gente faz o protótipo, vê que funciona tudo direitinho, e mais adiante eu pego, arrumo um filamento que aguente temperaturas maiores e tento fazer daí uma versão final para a gente. Mas no mínimo o projeto, no mínimo o protótipo vai sair daqui hoje. Agora vamos lá. Eu já separei aqui para vocês o adaptador Bowens. Para quem não conhece, o que vocês estão olhando na tela é o Tinkerpad, tá? Ele é um softwarezinho que a gente tem para editoração de objetos em 3D, que é o que eu mais gosto na realidade, tá? Ele funciona quase como um Lego, você vai só pegando as pecinhas e montando. Se vocês tiverem interesse nele, vocês avisam que eu posso fazer daí um review mais detalhado dele mais para frente. Mas agora voltando para o nosso projetinho, esse daqui é um adaptador Bowens. Vocês podem ver aqui que ele já tem aqueles 3 conectorzinhos já prontos, né? Tá vendo aqui do lado? Tudo isso daqui já está pronto só para a gente poder usar. Então, a minha ideia é justamente essa. Vamos focar em fazer o que não existe ainda. O que já existe, a gente pega o que está pronto. O lado que a gente precisa, então, fazer a conexão na tocha já está resolvido para a gente. Não temos que fazer mais nada. Então, agora vamos dar uma olhadinha no projetor. Então, se vocês olharem o projetor, ele é feito para encaixar nesse vinco aqui. Tá vendo? Ó? Que tem aqui no flash. Então, se eu quisesse realmente fazer esse carinha aqui encaixar lá, eu precisaria criar um cilindro parecido com essa cabeça aqui do flash, com os vincos. Mas aí, para facilitar muito a nossa vida, o que eu gostei foi o seguinte, a Godox, que é a fabricante, fez de uma forma diferente. O que ela fez? Esse carinha aqui externo, ele também é um adaptador. Então, eu consigo tirar. Se eu apertar esses 2 botões aqui, que tem um em cada lateral, eu tiro esse cara, e esse daqui fica sendo meio que o adaptador que vai naquela cabeça do flash. E esse pedacinho aqui, que é o projetor em si, ele fica segurando lá naquele adaptador através desses 2 bracinhos aqui. Ó. Então, no fundo, tudo que eu preciso fazer aqui é fazer um cilindro onde esses carinhas aqui consigam se encaixar. Então, agora sim, eu vou levar vocês lá para a tela do iPad de novo. Então, como eu falei para vocês, isso daqui funciona mais ou menos como se fosse um Lego. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou puxar. Eu preciso de um cilindro. Eu vou puxar um cilindro para cá. Ele vai precisar ficar encaixado em cima desse adaptador Bowens, né? A gente vai, na realidade, fazer um merge dos dois daqui a pouco. Ele tem o tamanho de 119 por 119, né? Dá mais ou menos ali em torno de uns 12 centímetros. Exatamente o que a gente vai fazer para esse cilindro aqui. Perfeito, vai em 120. Se a gente juntar os dois agora, para a gente dar uma olhadinha, centralizar aqui dos dois lados, pode ver que um está praticamente em cima do outro. Esse cilindro agora, ele está ainda cheio, né? A gente precisa deixar ele oco, justamente para a luz poder passar. Então, o que a gente vai precisar fazer é justamente criar um outro cilindro vazio. Agora eu vou duplicar esse cilindro exatamente desse mesmo tamanho. Eu transformei esse cilindro aqui em vazio, só para vocês verem, quer ver? Se eu pegar e juntar os dois aqui, esse pedaço aqui vai ser cortado. Então, eu só preciso agrupar os dois, vocês vão ver que vai aparecer um corte. Tá vendo? Então, é assim que eu vou fazer. Então, eu vou ter que fazer um outro cilindro menor para poder fazer um corte nesse daqui e deixar o perímetro oco. Então, eu quero que ele tenha 2 milímetros de cada lado. Então, eu vou diminuir isso aqui na profundidade e na largura. De 120 vai para 116. E eu vou tirar 2 milímetros da altura, 118. Por que eu tirei 2 milímetros da altura? Porque eu quero justamente que sobre uma bordinha lá para esse carinha aqui poder agarrar. Né? Então, por isso que a gente vai ter que deixar uma bordinha lá para ele poder se agarrar e ficar preso daí no dentro. Então, agora vamos fazer o corte. Se eu olhar aqui embaixo, vocês já estão vendo aqui a marcação de onde vai ficar o buraco. Ó. Prontinho. Agora a gente tem um cilindro oco aqui. Qual a próxima parte que eu tenho que fazer? Eu preciso vir agora aqui no centro desse cilindro e abrir o buraco, né? Que é onde aquele projetorzinho ali vai segurar. Como é que a gente vai saber, então, que tamanho que a gente precisa fazer esse buraco? A gente vai pegar exatamente esse adaptador aqui da Godox e vamos fazer a medida. Bom, 57,7 milímetros. Esse é o tamanho, então, que a gente vai precisar fazer de furo. E aí a gente tem mais ou menos 3 milímetros
Tá errado, tá, gente? Porque se vocês olharem aqui, ó, eu tô pegando meio na diagonal, eu não consigo pegar o tamanho exato. Mas ele está me dando aqui em torno de 3 milímetros, 2,8 milímetros mais ou menos, de grossura que a gente precisa para essa parede. Eu acho que eu vou deixar aqui em torno de 2 milímetros, que deve ser provavelmente o suficiente para a gente pegar. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá. Eu vou pegar então mais um cilindro, dessa vez eu vou pegar um cilindro já, que já é um cilindro vazio. Vamos usar exatamente o que a gente pegou lá, 57,7. Exato 57,7 aqui, beleza? Agora a gente só precisa fazer o alinhamento correto aqui para a gente fazer o corte. Eu vou alinhar com a parede superior e exatamente no meio. Vocês podem ver aqui ó, que pela marcação do corte já vai ser exatamente ali no centro que a gente vai cortar. Só preciso agrupar, prontinho. Então a gente já tem o nosso adaptador aqui. Certeza absoluta do encaixe a gente só vai ter a hora que a gente imprimir e testar. Mas por enquanto vamos assumir que está tudo certo. Bom, então o que a gente tem aqui agora é o seguinte: a gente tem um cilindro oco com uma casca, né, um shell aqui, de cerca de 2 milímetros. Tanto aqui, ó, essa paredinha aqui tem mais ou menos 2 milímetros, é o que a gente deixou quando a gente cavou esse cilindro aqui da primeira vez. Então, teoricamente, para a gente poder terminar esse projetinho aqui, o que a gente precisa fazer agora é só juntar esse cilindro com o adaptador Bowens. Só que vocês podem ver aqui que um está praticamente embutindo o outro. Então a gente vai ter que levantar um pouquinho ele para não sumir os conectores. Então a gente vai precisar levantar um pouquinho o nosso cilindro para que ele não fique tapando os conectores do Bowens. Beleza, então a gente tem que sempre olhar para ver se a gente subiu o suficiente. Nesse caso aqui, olha, você pode ver que tem um pedacinho do cilindro aqui e o adaptador Bowens embaixo. Para a gente é exatamente isso que a gente quer. Por quê? Porque em alguns momentos, se você der uma bobeira, você vai acabar vendo que vai ter um espaço, por exemplo, aqui, né? Porque eu poderia ter levantado demais. Se eu subisse ele demais, você ia acabar imprimindo duas peças ao invés de uma só. Do jeito que a gente está fazendo aqui, a hora que a gente fizer o merge, as duas peças vão se transformar em uma. Agora ficou tudo uma cor só, significa que a gente tem só um componente. Então agora a gente tem meio que um canhão de luz aqui, Bowens, né? Do ponto de vista do projeto aqui 3D, a gente pode dizer que a gente está pronto para poder testar esse primeiro protótipo. Nesse meio tempo que a gente estava fazendo o projeto, eu aproveitei para ligar aquela tocha. Eu aproveitei para ligar essa tocha aqui, né? Pode ver, tá totalmente malucão. Vocês não vão perceber, mas eu vou dar um pause aqui de mais ou menos uns 30, 40 minutos nesse vídeo, porque eu quero deixar aquela tocha esquentar o máximo possível. Aí na sequência eu já trago para vocês a temperatura que a gente vai chegar e se a gente vai ou não conseguir imprimir com o material que eu tenho aqui, tá bom? Aguenta aí que já vai aparecer já já. Bom, gente, eu estou agora até que bem confiante, porque está dando mais ou menos ali uns 25 minutos já, e eu vi que o máximo ali na lâmpada mesmo chegou a 60 graus. E assim, a lateral toda está na faixa de 40, 40 e pouquinho. Então, eu acho que vai até que dar para funcionar bem. Então, a ideia vai ser a gente usar um PETG, e a única coisa que eu vou fazer, eu acho que eu vou colocar uns furinhos em volta do cilindro, para a gente poder ter uma saída de ar. Eu sei que vai vazar um pouquinho de luz também, mas eu acho que não vai ser um grande problema. Então a única coisa que a gente vai fazer agora vai ser isso. Vou fazer o seguinte, vou pegar então o cilindro. Tá, 6 milímetros que a gente vai ter aqui de furo. Eu vou deixar aqui com 20 centímetros de altura, só para a gente ter certeza que a gente vai furar os dois lados. Vou alinhar bem no centro. Vou deixar mais perto aqui do bocal, justamente porque é aqui onde vai estar mais quente. E agora, se der certo isso daqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou duplicar e girar. E agora um recurso legal que vai ter aqui é o seguinte, que se eu fizer agora novas cópias, ele vai continuar seguindo esse círculo. Aí, perfeito. Agora a gente vai ter furinhos aqui praticamente em toda a extensão do cilindro. Vou selecionar tudo e juntar. Beleza, ó, tá vendo? Então assim pelo menos o ar quente não vai ficar preso ali dentro. Talvez eu tenha que fazer mais furos mais adiante, mas acho que por enquanto, acho que tá bom. Então o objeto em si, ele está pronto. Bom, vocês viram que todo o desenvolvimento aqui aconteceu no iPad, né? Mas para a gente poder imprimir, a gente vai precisar fazer então o fatiamento, e o meu software de fatiamento está no Windows. Essa que é a vantagem do Tinkerpad. Por quê? Porque como ele é multiplataforma, agora eu só preciso ir lá no Windows e baixar essa figura lá. Vocês estão vendo aqui, o mesmo projeto que eu tinha aberto lá no meu iPad, agora está aqui no Windows exatamente igual.
Essa que é a vantagem do Tinkerpad, você pode escolher onde que você vai trabalhar. Então agora como é que eu vou fazer? Eu vou exportar o arquivo STL aqui mesmo, e agora eu vou sair do Tinkerpad e vou para o Prusa Slicer. O Prusa Slicer ele é justamente o software que faz o fatiamento dos arquivos 3D num formato que a impressora entende. Vou trazer o arquivo aqui para dentro. Tem muitos e muitos parâmetros aqui para definir essa impressão 3D, mas isso eu não vou discutir com vocês aqui. Isso daqui fica para, se vocês tiverem interesse nesse tipo de coisa, vocês me falam e eu posso daí fazer um vídeo daí exclusivamente sobre impressão 3D. Mas para agora, já está com todos os parâmetros setados, eu vou só mandar fatiar e a gente consegue avaliar o resultado. Essas pecinhas verdes são justamente os suportes que ele está fazendo, que é para suportar partes que não teriam base, né? Teriam que ser impressas no ar, digamos assim. Certinho, então o que eu vou fazer agora vai ser pegar aquele modelo, fatiar e botar lá na impressora 3D. Então vocês dão uma olhadinha aí que agora vai ter o time-lapse e daí a gente encerra o vídeo. Beleza, gente, esse time-lapse que vocês assistiram aí rapidinho deve ter demorado mais ou menos 10 horas, tá? Então, uma coisa que vocês precisam saber é que a impressão 3D demora pra caramba, mas beleza, deu certo. Então, olha só, aqui está o resultado da impressão. A gente tem aqui os encaixes Boeing, né, para a gente poder colocar no projetor, ou melhor, para colocar na tocha, e a gente tem aqui desse lado o furinho para a gente poder colocar o projetor. Então, vamos lá, então eu vou tirar desse suporte. Colocar para cá. Então, aqui, ó, o primeiro encaixe está perfeito. Virou quase que aqui um canhão. Agora a gente coloca a segunda parte a colocar aqui no projetor. Vamos lá. Ele está tão justo que ele está chato de encaixar nos 3 pontinhos ao mesmo tempo. Aí, agora sim, consegui fazer o encaixe. Só apertar agora ele aqui e travar. Então tá perfeitinho. Eu acho que assim, o que eu faria, na verdade o que eu provavelmente vou fazer, dando isso daqui certo, né? Isso aqui é o primeiro protótipo. Então eu devo usar agora para fazer alguns testes, ver como é que ele vai ficar, se não vai esquentar, se não vai deformar. Mas dando tudo certo, eu acho que eu vou colocar uma precisão aí de um meio milímetro a menos que seja. Porque esse encaixe aqui ele já tem uma trava aqui, que se eu deixar, mesmo que eu deixe ele um pouquinho folgado, ele vai conseguir entrar e prender. Porque como vocês estão vendo, ele entrou direitinho, mas acho que ele está tão apertadinho, né, para entrar, que fica até meio ruim de usar. Ficou meio grande, né? Acho que eu também vou diminuir provavelmente esse tamanho dele aqui. Eu tô achando que não tem necessidade de tudo isso. Então, teoricamente, a gente tem um canhão de luz aqui com mini projetor. Agora eu vou ligar ali pra gente ver como é que funciona. Tá quente demais, eu não tô nem dando conta de gravar os podcasts. Mas vamos lá, vamos terminar pelo menos isso daqui para vocês verem o projetor funcionando uma vez antes de eu terminar. Não tem muito erro, né? Na realidade, tudo que eu vou precisar fazer vai ser ligar o projetor. E já deu certo, hein? Já tô vendo aqui que já dando certo. Olha aqui, o único probleminha que eu tô vendo, acho que vocês estão conseguindo ver aí, né, pela gravação, é o seguinte, por algum motivo, eu tenho que descobrir a parte ótica, o que acontece, ele tá colocando aqui essa projeção mais aqui no redondo. Eu tô achando que deve ter a ver com o fato de ter o LED lá segurando ele. Acho que o LED deve ser meio pequeno comparado com o tamanho do flash. Mas legal, se eu quiser pegar aqui e aumentar de tamanho, é só a gente pegar e levar isso daqui mais para trás, quer ver? Eu vou fazer isso para vocês verem. Então, essa é a projeção que a gente consegue. Como eu usei ali um filamento vermelho, ele acabou deixando a sala inteira meio vermelha. Então, acho que isso está atrapalhando um pouquinho. Mas beleza, acho que um protótipo tá bom. Até porque agora eu consigo pintar, e uma vez que eu consiga deixar ele preto, deve sumir com todo esse excesso de luz vermelha que está aqui do lado. Eu vou tirar uma foto disso para daí mostrar para vocês como que fica na câmera fotográfica. Gente, pelo que eu estou vendo aqui, eu não aprovei o projeto. Acho que a nossa saga vai ter que continuar. Na realidade, eu acho que só vai ficar legal isso daqui se eu conseguir deixar ele escuro. Porque ele está liberando muita luz vermelha aqui no lado. Então, até a foto que eu estou tirando aqui está ficando vermelha. Bom, gente, então aqui tem boas e más notícias. Vamos lá. Do ponto de vista do projeto, eu diria que está aprovado. A gente conseguiu fazer, o projetor se conectou direitinho, tá, dos dois lados, tanto na tocha quanto no mini projetor. Acho que ficou legal. Temperatura, eu diria que eu preciso fazer um teste mais longo, né, porque eu deixei ali 5 minutos. O que eu posso dizer é que no tempo que ficou ali, né, que foi uns 5, 10 minutos enquanto eu estava testando, ele atingiu a temperatura de mais ou menos 45 graus. Se for só 45 graus, ótimo, né, porque esse daqui vai aguentar facinho até pelo menos uns 50, 60.
Eu preciso fazer um teste meio que de carga, digamos assim, onde eu vou deixar ele lá conectado por, às vezes, sei lá, meia hora, 40 minutos, para ver quanto que ele vai realmente chegar de temperatura. Então, assim, no geral, pelo menos como primeiro protótipo, eu considero que a gente conseguiu fazer. Acho que deu certo fazer isso daqui desse jeito. Então, a gente tem um adaptador aqui viável para conectar o mini projetor. Agora, do ponto de vista fotográfico, não gostei ainda não. Eu pretendo fazer ainda um review completo desse carinha aqui, né, para vocês. E eu quero, quando eu for fazer esse review, tá com isso daqui realmente pronto. Tá? Daí vocês vão ver a versão final dele. Acho que do ponto de vista do projeto, então, a gente terminou por aqui. Acho que esse daqui tá legal. O máximo que vai acontecer, eu acho que vai ser eu diminuir e tentar descobrir se eu precisar fazer alguma mudança para ver ele projetar o quadrado direitinho do slide. Mas, no geral, eu acho que do ponto de vista do projeto do adaptador, funcionou. Eu só preciso melhorar ele para fazer a parte de fotografia, para depois poder vir e fazer o review para vocês do mini projetor. Tá bom? Apesar do calor, eu consegui gravar e a gente vai terminando por aqui. Eu sou o Luciano Fagundes e esse é o Tô Feliz Fotografia. Até mais, até semana que vem. Falou, um abraço, tchau, tchau.